Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao pastor Gedaías pela oportunidade, ao pastor Walter, de estar trazendo um pouco da palavra de Deus, aquilo que Ele já colocou no meu coração. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, eu estarei lendo do verso 1 até o verso de número 6, e você que trouxe a sua Bíblia pode acompanhar nela ou acompanhar no telão. Eu quero também ratificar a alegria da presença da Eglia aqui conosco. É uma amiga de longa data, e eu fico feliz, Eglia, pela sua vida. Que Deus continue te abençoando. A palavra de Deus nos diz assim, em Apocalipse capítulo 3, no verso 1: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até aqui apenas. Os irmãos podem tomar assento, para que possamos falar alguma coisa da palavra de Deus. Nós estamos em um culto de domingo, em um culto da família, aonde já fora lido na leitura oficial o Salmo de número 128, que é o Salmo da família. Em um culto de domingo, em um culto de família, a preocupação do nosso Deus para conosco não é diferente dos outros cultos, aonde a família é a primazia, a família é a célula máter da sociedade, a família é algo a qual Deus tem extrema preocupação. De igual maneira, a igreja do Senhor, ela também é algo de preocupação para com o nosso Deus. A igreja do Senhor, ela fora fundada, ela fora constituída para que o seu povo reunido o adore, para que o seu povo sentado o adore como ele merece ser adorado. E logo podemos entender que a igreja é uma família. Nós somos uma família. E sendo uma família, nós temos que andar na mesma direção. E sendo uma família, nós temos que ouvir as correções que Deus quer que ouçamos. Mas Ele não quer apenas que venhamos a ouvir, mas que venhamos a colocar em prática aquilo que ouvimos da parte de Deus. Porque a Bíblia nos adverte que nós não devemos ser ouvintes, mas devemos ser praticantes também da palavra.
Porque de nada adianta ouvirmos a palavra e ela entrar por um ouvido e sair pelo outro. E quando falamos em família, falamos da Bíblia, e você pode estar em confronto no seu pensamento e dizendo, mas qual a lógica do Salmo 128 e do livro de Apocalipse? Aonde quando falamos do livro do Apocalipse, muitas pessoas não gostam porque entendem que é algo ruim. Mas o livro do Apocalipse é o livro das revelações. É o livro ao qual Deus quer falar conosco. E a Bíblia, ela nos adverte. A Bíblia, ela nos confronta. A Bíblia, ela coloca diante de nós verdades que muitas das vezes nós não queremos ouvir, não gostamos de ouvir, mas é necessário que ouçamos. É necessário que o venhamos a ouvir para que possamos desfrutar do melhor desta terra. E muito mais do que isso, desfrutar daquilo que o nosso Deus tem preparado para nós. Não apenas nessa terra, porque aqui somos passageiros, somos forasteiros. A nossa vida aqui é como uma palha, ela passa muito rápido. Mas a vida eterna, como o nome diz, é eterna. E o que temos feito para merecer a vida eterna? E neste domingo, num culto de família, eu gostaria que os irmãos viessem a meditar e a pensar comigo nesse tema, nesse texto ao qual eu acabei de ler, do livro de Apocalipse, aonde ele fora escrito por João, na ilha de Patmos, e ali Deus fala e escreve as 7 igrejas da Ásia, a saber, a ilha de Éfeso, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E se os irmãos atentarem para o detalhe do livro do Apocalipse, em todas as igrejas que fiz menção, em todas as igrejas, ela termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É bastante claro, é bastante enfático essa fala. Logo, se você não der ouvidos, não tem problema. O problema é seu. Mas a Bíblia está nos advertindo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. Vejam que aqui a igreja de Sardes, essa igreja, a cidade, ela é a antiga capital da Lídia. E no ano de 546 antes de Cristo, essa igreja, aonde ela se localizava, sobre o monte de Timolo, ela fora invadida. Mas vejam que era uma igreja fortalecida, era uma igreja forte, estava bem estruturada, estava bem localizada, ela estava sobre um monte bastante íngreme, e eles se vangloriavam disso, porque a altura que aquela igreja estava, que aquele povoado estava, ninguém poderia alcançá-los. Mas o Império Persa, na tentativa de chegar até aquela igreja, sitia aquele monte por 14 dias. E sitiando aqueles 14 dias, certa noite, um soldado desce do monte a buscar o seu capacete. E ali, um outro soldado, observando, vê que ele desce por uma fenda, por uma brecha, por um buraco. E ali ele cata o seu capacete e retorna. E por essa fenda, por esse buraco, a igreja de Sardes fora atacada. A igreja de Sardes fora invadida. E o que eu quero dizer com isso? Brechas, elas devem ser fechadas.
brechas, elas devem ser anuladas. E quando João escreve essa carta, que o próprio Deus orienta João à igreja de Sardes, ele divide esta igreja em 3 grupos de pessoas: pessoas mortas, pessoas para morrer e pessoas vestidas com vestes brancas. E você pode estar a pensar, como estar dentro de uma igreja e ser alguém morto? Como estar dentro de uma igreja e ser alguém que está prestes a morrer? Conforme eu disse há pouco, a palavra de Deus, ela nos confronta a todo momento, e também ela nos informa no livro de Romanos, capítulo 12, o verso 2, nos diz assim, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que transformar este mundo. Mas como transformar um mundo se nós não somos transformados? Como transformar aí fora a sociedade se nós não somos transformados? Como mudar uma cidade, uma casa, uma família, os nossos amigos, o ambiente de trabalho, se nós não somos transformados? Se somos mortos diante de Deus. E essa morte, a qual é advertida na igreja de Sardes, ela é muito real nos nossos dias, a qual pessoas estão dentro da casa de Deus e não têm uma vida transformada. Pessoas estão vindo para a casa de Deus, vivendo apenas de aparência. Pessoas sentam nos bancos desta igreja. Nós não podemos falar de outras porque nós estamos aqui. Cada um vive a sua realidade. Mas não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem mudança no falar, não tem mudança no agir, não tem mudança de comportamento. A palavra que sai da boca é confrontante com o evangelho que se prega. E a Bíblia diz que de uma boca não pode jorrar 2 águas, de uma fonte não jorra 2 águas. E quantos crentes vemos aí fora pronunciando palavras que não compete repetir aqui? Quantos se intitulam cristãos e aí fora não vivem aquilo que pregam? Não têm uma vida transformada, vivem apenas de aparência, porque vem a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, está tudo bem. Não, não está tudo bem. E Deus me trouxe aqui nessa noite com essa palavra, porque eu não me conformo com isso, e a Bíblia me garante isso. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Se você é alguém que é conformado com essa situação, eu sinto te dizer, mas você está no lugar errado. Você está vivendo um momento errado, porque nós estamos aqui para sermos cheios de Deus, para sermos vivos na presença de Deus. Mas conforme ele continua falando, pessoas não têm testemunho para dar, não têm uma experiência com Deus, nunca tiveram uma experiência com Deus. Vive-se da experiência dos outros, vive-se de contar o que Deus fez na vida dos outros. E o que Deus fez na sua vida? Será que Deus fez algo na sua vida que é digno de você exaltar o nome de Deus? Ou será que Ele nunca fez nada na sua vida? Você não consegue ver aquilo que Deus faz na sua vida? Será que você tem uma ótica tão fechada? Não consegue testemunhar de Deus por aquilo que Ele faz na sua vida? O evangelismo tem se esfriado nas nossas igrejas. Não se fala do amor de Deus. Não se leva a palavra aí fora. Nós temos nos calado diante de situações onde temos a obrigação pela palavra de Deus de dizer:
Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. E nos calamos. Isso é uma igreja morta. Isso é uma igreja apática. É a igreja que o Senhor Deus está advertindo, a igreja de Sardes. Nós também, dentro dessa igreja morta, nós temos uma igreja permissiva. E o que é uma igreja permissiva? É como o próprio nome diz. É uma igreja que permite tudo. Você vem como está, você fica como está, e está tudo bem. Segue a vida. Não, não é assim. Você que está aqui nessa noite me ouvindo, você que está pela live ouvindo, eu quero te dizer com toda clareza, que o nosso Deus é um Deus de mudança. O nosso Deus é um Deus de transformação. Não é um Deus que quer tirar você do mundo, que quer tirar você do pecado, aonde você mente, você rouba, você usa droga, você compra, você não paga, e quer trazer você aqui na casa de Deus, para que você continue roubando e mentindo. Não, não é isso. E a igreja de Sardes vivia esse momento de permissividade. Tudo podia. Eu vou à igreja o dia que eu quero. O dia que eu não quero, eu não vou. Eu vou à igreja, mas lá eu só vou sentar e eu vou assistir. Isso aqui não é uma televisão. Isso aqui não é um cinema. Isso aqui é um lugar de adorar a Deus. E a igreja de Sardes fora repreendida por Deus por ser uma igreja morta diante de tudo isso que eu acabei de citar. Talvez você possa estar dizendo, irmão, mas eu não vim aqui nessa noite para ouvir isso. Mas se você veio, você vai ouvir. Porque Deus me trouxe aqui e trouxe você para que amanhã você seja alguém diferente. Que se você descer a sepultura hoje, você tem a garantia que você vai morar no céu. Porque se você descer a sepultura com uma vida torta, com uma vida de mentira, com uma vida de falsidade, com uma vida de brincadeira de ser crente, você não vai herdar o céu. E não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia nos garante isso. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E a igreja de Sardes foi advertida por isso. Fora penalizada. E João termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você pode estar pensando, mas irmão, isso é algo que você está falando em permissividade. Se eu fosse falar mais sobre permissividade, eu seria muito mais duro. Mas eu não quero, isso é uma atribuição ao pastor da igreja, mas eu quero que os irmãos entendam que a permissividade tem limites. A permissividade tem um ponto de equilíbrio. E nós temos que tomar cuidado para não ultrapassarmos este ponto de equilíbrio, para andarmos segundo a vontade de Deus. Se Deus te tirou do pecado, tirou do lamaçal que você estava e colocou você aqui dentro, não é por acaso. Você não veio aqui por um acaso. Deus te tirou de lá de fora e te trouxe aqui para ouvir algo que é para que você mude de vida. Porque senão de nada adiantaria Jesus ter vindo, morrido na cruz, pago por nós um alto preço, um preço de sangue, para nós estarmos vivendo e brincando de ser crentes. Não, não é hora mais de brincarmos de ser crente. A Bíblia nos garante que o final dos tempos está mais próximo do que nós imaginamos. A vinda do Senhor é visível. A Bíblia nos garante que a guerra, rumores de guerra, filho contra filho, pai contra filho, ou seja, tudo que está na Bíblia já se cumpriu ou está se cumprindo. Então o Senhor virá buscar a sua igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo à igreja do Ministério do Belém. Eu estou me referindo à igreja, corpo, nós, aquele que estiver pronto, com as vestes brancas, esse sim herdará o reino dos céus. Esse sim fará
parceria com o nosso Deus, estará junto com Ele nas alturas. Mas aqueles que estão na igreja de Sardes, como na igreja de Sardes, que estava sendo advertida, aonde João escreve: conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives, mas estás morto. Será que temos mortos no nosso meio? Pessoas que andam, respiram, se acham vivos, mas estão mortos. Analise você mesmo, como você está. Você se considera alguém vivo ou você se considera alguém morto? Alguém que está vivendo de aparência. Mas João também adverte que existem aqueles que estão para morrer. Eles estão na iminência de morrer, mas ainda não morreram. Ah, mas pregador, como assim? Se um está morto, o outro está vivo, alguém está no meio do caminho? Está no meio do caminho. Nós temos crentes, cristãos, que falta propósito, falta entusiasmo para orar, entusiasmo para interceder pelas vidas que necessitam, entusiasmo para ler a palavra de Deus, entusiasmo para vir à casa ao culto de estudo nas terças-feiras, entusiasmo para vir ao estudo da palavra nos domingos pela manhã. São crentes que estão morrendo, mas estão morrendo por opção própria. Não estão morrendo porque a liderança da igreja não os tem cobrado. Estão morrendo porque estão conformados com este mundo. E eu acabei de citar Romanos 12:2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. A cama lá fora é boa de domingo de manhã, é ótima, mas a palavra de Deus é melhor. O estudo da palavra é melhor. O frio de terça-feira para vir no estudo é ruim, mas a palavra é boa. E o que temos feito? Crentes estão quase mortos. Você olha, você imagina que ele vai reagir, mas ele não reage. Crentes apáticos, crentes que não têm empatia pelas pessoas. Ele se acha a última bolacha, conforme o pastor Tiago Reis ainda disse hoje pela manhã, a última bolacha do pacote. Mal sabe ele que a última bolacha é a mais quebrada do pacote, é a mais moidinha que tem, mas ele se acha a última. São crentes que estão morrendo, são os crentes que estão quase mortos, são crentes que ainda fazem um meio termo entre vir e ausentar-se da casa de Deus, viver uma vida na presença de Deus ou viver uma vida no mundo aí fora. Quando João escreve à igreja de Sardes, e o nosso Deus advertindo as 7 igrejas da Ásia, a qual ele envia 7 cartas endereçadas, ele vê a igreja de Sardes numa situação de declínio extremamente grande. E Deus me levou a essa palavra para essa noite, para que venhamos a refletir muito sobre isso, para que venhamos a despertar da oração para a oração, despertar para estarmos no culto, despertar para que, se estamos aqui, não viemos assistir nada, nós viemos cultuar a Deus. Adore, glorifique, esqueça os problemas lá de fora, esqueça que o mundo lá fora, amanhã você tem conta para pagar, todo mundo tem amanhã para pagar, mas hoje Deus quer de nós adoração, Deus quer de nós que venhamos a reconhecer a sua soberania, Ele quer que nós que venhamos a reconhecer que Ele ainda é e continuará sendo o Deus na nossa vida. E vejam que na continuação aqui, no verso de número 3 do capítulo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido ou ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vejam que esse verso 3 é bastante forte. Lembra-te do que tens recebido e ouvido.
Será que você vai lembrar amanhã do que você tem ouvido aqui hoje? Será que você vai lembrar no decorrer desta semana o que você está ouvindo aqui hoje? Talvez você possa estar falando no seu íntimo: eu não vou lembrar de nada, porque isso não me agrada. É um direito seu. É um direito seu, é uma prerrogativa sua. Mas a Bíblia fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e arrepende-te. Essa é a hora, esse é o dia, esse é o momento de você se arrepender daquilo que você tem feito, de como você tem conduzido a sua vida, de como você tem se portado diante de Deus, na casa de Deus principalmente, e fora daqui. Como você tem se portado? Você tem dado testemunho de que você é cristão? Porque ser crente, até o diabo é. O diabo também é crente. Mas ser cristão, a própria palavra diz, é crer que Jesus veio em carne, que Jesus morreu na cruz, que Ele nos comprou por um preço de sangue, que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E se você quer herdar o céu, lembre-se, arrepende-te. Ou arrepende-te, ou será tarde. Porque no próprio verso de número 3 diz: virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Essa hora é a hora que ninguém sabe. E é muito fácil falar, mas é muito impactante quando você vive e vê situações que você fala assim: poxa, eu estava ontem com ele e hoje ele partiu. Eu estava ontem com ela e hoje ela partiu. Deus a chamou. Mas fica uma pergunta no seu coração: essa pessoa partiu, você falou de Jesus para ela? Você alertou ela que a vida eterna depende de arrependimento, depende de confissão, que Jesus é o único suficiente Salvador? Ou você se omitiu no seu egoísmo de crente, e se omitiu e não falou nada, e deixou que ela partisse para o inferno? Ah, mas eu não tive oportunidade, eu fiquei constrangido. Aquele que se envergonha das palavras do Senhor, ele também se envergonhará de ti diante de Deus, diz a palavra do Senhor. Então pense, porque quando nós falamos isso, aonde diz: virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que há de vir, é a hora mais impactante que tem, porque conforme existe uma frase que não é bíblica, mas eu já li certa vez: a morte é velha, mas ela é sempre uma surpresa, e ela é real. A morte é real, mas o nosso Deus, a vida eterna, também é real. Não adianta você achar que você está vivendo um conto de carochinhas, onde você está aqui para passar algum tempo, e que nisso não é verídico. Não, isso é verídico. A história não é inventada. O nosso Deus não é criado. O nosso Deus, Ele é eterno. O nosso Deus, Ele é alguém que veio, cumpriu todos os preceitos da lei e morreu na cruz por mim e por você. Mas o nosso Deus, quando fala e ordena a João, na ilha de Patmos, que escreva a ilha de Sardes, a igreja de Sardes, ele continua dizendo que no verso de número 4, ele diz assim: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. É esse o povo, são essas vidas, são essas almas que o Senhor Deus quer resgatar e quer aqui nesta noite. Almas que estão com as vestes brancas, não estão manchadas pelo pecado, não estão manchadas pela corrupção, não estão manchadas pela mentira, não estão manchadas pela desonra, não estão manchadas pelo orgulho, pelo ego elevado, não.
estão com as vestes puras, com as vestes brancas, esperando a vinda do Senhor. Será que temos alguém no nosso meio que ainda pode dizer, eu tenho as vestes brancas? Ou não temos ninguém no nosso meio que possa afirmar isso? Essa noite é o momento que possamos refletir. Será que temos as nossas vestes brancas? Ou não? É muito fácil. Às vezes vemos, ouvimos, pensamos. E será que temos as vestes prontas? Para que se o Senhor vier agora buscar a tua igreja, Ele vai encontrar uma igreja preparada? Ou se Ele vier buscar agora, todos nós ficaremos aqui? Porque o arrebatamento é real. O arrebatamento está próximo. O arrebatamento, ele vai existir a qualquer momento. E pode ser agora. E João, advertindo, pela palavra de Deus, as igrejas da Ásia, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no verso de número 5, ele diz assim, e ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. No livro do Êxodo, a palavra já aparece, o livro da vida. E é possível, aí você pode pensar, mas eu quando aceitei Jesus, o meu nome já foi escrito no livro da vida. É possível que ele venha a ser apagado? Sim, é possível que ele venha a ser apagado. Desde que você deixe de obedecê-lo. Desde que você não ande segundo a vontade de Deus. Porque todo aquele que confessa ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. E esse livro só se apaga quando você desejar que ele seja apagado. Quando você se apostatar da fé. Quando você deixar de seguir os caminhos do Senhor. Porque a Bíblia nos garante, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele não diz, ser cristão por 2 dias e você vai ter a salvação. Ser cristão por 30 anos e você vai ter a salvação. Não. Ser cristão até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é que a palavra nos garante. Isso é o que o nosso Deus quer, que nessa noite nós nos apresentemos a Ele com vestes brancas. E Ele fala à igreja de Sardes, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Ter os nomes no livro da vida é o maior desejo, é o maior anseio de todo crente. É o maior desejo de todo crente, é ter o nome no livro da vida e poder morar no céu, poder desfrutar das mansões celestiais, poder sentar ao lado do Senhor e lá só dizer, santo, santo, santo é o Senhor, digno é de toda honra, glória e louvor. Mas se nós não fizermos nada hoje, amanhã pode ser tarde. Se nós não fizermos nada hoje, amanhã pode não dar mais tempo. Pode ser que hoje nós estejamos aqui. E pode ser que hoje seja o último culto meu ou de alguém de que aqui está. Nós não podemos garantir isso a ninguém. Eu e nenhum dos pastores que aqui está pode garantir isso. Mas uma coisa nós podemos garantir. A palavra de Deus diz, arrepende-te. Arrepende-te e mude de vida. Porque quando você se arrepende de coração, não é arrepender da boca para fora. Não é ter sentimento de arrepender, é ter dó. Não. Arrepender é do fundo do coração. Mude de vida. Arrepende-te dos teus pecados. Arrepende-te de tudo aquilo que você tem feito contrário à palavra de Deus. E assim você vai ter um lugar no céu. E eu espero que um dia nos encontremos no céu. Eu espero que um dia possamos dar glórias a Deus nas alturas. Porque a palavra de Deus ela é forte. E
E você pode estar sendo impactado nessa noite de uma maneira a qual você pode estar dizendo: puxa vida, eu não queria ouvir isso, eu não quero me arrepender, mas este é o momento. Arrepende-te dos teus pecados, arrepende-te das tuas condutas na vida secular, arrepende-te de como você tem se portado diante de Deus, porque só assim você vai ter a vida eterna. Eu não estou aqui falando da minha vontade própria, não, eu estou dizendo que a Bíblia nos assegura, e a Bíblia nos assegura que todo aquele que anda e faz a vontade de Deus, esse sim tem um lugar garantido lá no céu. E você pode estar pensando: mas eu tenho muito sofrimento, eu já aceitei a Cristo, eu tenho sofrimento, eu passo por dificuldades, então eu estou andando por esse caminho e não vou me arrepender. Você está errado, porque em nenhum lugar da Bíblia ela garante que a partir do momento que você aceita a Cristo, você não vai mais ter sofrimento. A Bíblia, ela garante que nós teremos sofrimento, e o próprio Jesus disse que nós teríamos sofrimento, mas Ele passaria conosco, Ele estaria conosco na hora do sofrimento, Ele estaria conosco na hora da dificuldade. Ele não nos livra da dificuldade, mas Ele passa conosco na dificuldade. A Bíblia nos garante, quando Daniel, tem todo o seu problema, e onde ele é jogado na cova dos leões, Deus poderia ter livrado Daniel de jogá-lo lá nos leões, mas Deus não livrou ele de jogá-lo na cova dos leões. Mas quando jogado lá, Deus entrou com ele e disse: não façam nada. E assim é o nosso dia a dia, assim é a nossa vida. Deus vai te permitir passar por dificuldades, vai, mas arrepende-te, ser fiel, e você vai ver quantas coisas Ele vai fazer na sua vida. Ser fiel e arrepende-te, e você vai ver que as bênçãos do Senhor, elas virão sobre a tua vida, de forma tal que você não vai entender, mas a alegria da salvação é algo que vai permear na sua vida. A alegria da salvação é algo que vai te dar noites tranquilas de sono. A alegria da salvação é algo que vai fazer com que você venha a deixar de tomar medicamentos para depressão, a tomar medicamentos para dormir. Eu não estou dizendo que você não deve tomar. Eu não estou dizendo que o médico está errado. Eu estou dizendo que o nosso Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas. É um Deus que pode te libertar do medicamento, é um Deus que pode te livrar da enfermidade. Mas Ele também pode permitir que você fique na enfermidade, até que você reconheça quem é Deus na sua vida. Porque se você não reconhecer quem é Deus, você vai passar o que você tiver que passar. E eu costumo dizer, e vou repetir, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Ele, qual é o motivo que Ele teria de ter compromisso com você? Nenhum. Nenhum. Se você não tem compromisso com Deus, esquece. Ele também não tem com você. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele não morreu na cruz por mim, Ele não morreu na cruz pelo pastor Gedaías, não. Ele morreu por toda a humanidade. Logo, o céu é para todos. A garantia de morar no céu é para todos nós, mas cabe a cada um de nós escolhermos o que queremos. Você quer se arrepender dessa noite das suas debilidades, das suas fraquezas? Quer ter uma mudança de vida? Quer estar vivo na presença de Deus? Ou não? A escolha cabe a cada um de nós. A Bíblia nos garante o livre arbítrio. E uma vez escolhido, cada um vai arcar com as consequências. E o nosso Deus é um Deus que garante que, se formos fiéis a Ele até a morte, Ele nos dará a coroa da vida. Esse é o maior alvo do crente. Esse é o maior objetivo do crente. Eu sei que os irmãos que aqui estão, eu já estou encerrando a minha palavra, mas talvez você possa estar pensando e olhando, e não se ouve um glória a Deus.
eu não estou aqui a dizer algo para me exaltar, não estou aqui dizendo algo para machucar a igreja, não, não é isso a intenção. O objetivo desta fala, que Deus colocara no meu coração ainda hoje à tarde, é advertir a igreja, a qual eu não me conformo, eu não concordo, eu vejo que podemos e devemos melhorar. Eu não sei o que você pensa, mas esse é o pensamento e essa é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é para a sua vida, que você venha se arrepender, que você venha mudar de vida, que você venha a olhar para as coisas de Deus de uma forma diferente. Faça isso. Eu queria, para encerrar a minha fala, eu quero fazer um convite aqui para você. Se você quiser, nesta noite, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da forma que você tem se portado, se você se considera um crente morto na presença de Deus, ou se você se considera um crente meio morto, ou prestes a morrer, você tem a oportunidade de vir aqui à frente, e eu quero orar por você. Mas, se você se sentir constrangido, não quiser vir, que Deus te dê outra oportunidade, que Deus te permita outra oportunidade, porque o tempo é agora, a hora é agora. E se amanhã você não tiver esta oportunidade, eu fico com a minha consciência tranquila, porque aquilo que Deus está me direcionando em falar e fazer, eu estou fazendo. E se você não quiser, sinta-se à vontade da mesma forma. Que podemos orar, pastor? Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza? Tem alguém no nosso meio que está vindo e ainda não é cristão e quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se tiver alguém, faz um sinal com a sua mão para que nós possamos orar por você. Amém. O silêncio e a não presença já diz tudo. Então feche seus olhos e eu quero orar com você. Senhor Jesus, eterno, glorioso Pai, aqui na Tua presença estou mais uma vez agradecendo e agradecido por tudo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Sei que a palavra ministrada, Senhor, que o Senhor colocou não é uma palavra agradável de se ouvir, mas é algo que o Senhor tem incomodado o meu coração. É algo que o Senhor requer da Tua igreja, mudança. É algo que o Senhor requer transformação. É algo que o Senhor requer da Tua igreja, arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada família aqui representada, Senhor. Que mesmo não vindo à frente, Senhor, que cada um que sentir no seu coração possa se arrepender, possa mudar de vida, possa entender os planos do Senhor, Pai, e possa, ó Deus, andar segundo o Teu querer e o Teu agir, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá buscar a Tua igreja, mas que estejamos prontos, Pai, prontos para morar no céu com o Senhor. Deus amado e glorioso, nos despede em segurança, Pai. Abençoa o Teu povo. Manifesta, Pai, a Tua glória no meio da Tua igreja, Senhor. Que diante de uma palavra dura, Senhor, corações sejam amolecidos, corações sejam impactados, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Pai, faz a obra no meio da Tua igreja. Oh, Jesus, eu te peço agora, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, tome pelas mãos cada vida que aqui está, Senhor, mesmo não se manifestando, Senhor, que possam se arrepender, Pai, que possam estar diante do Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Senhor, e me conhece. Adore ao Senhor, irmãos.